O dog do Reddit. Minha esposa achou que tinha ganhado na loteria. E gritou: "Estou rica! Finalmente posso me livrar de você e das crianças." Mas o bilhete era falso. Quando ela viu que era falso, ela riu e me disse que eu estava apenas brincando. Eu respondi que eu não estava. Em seguida, entreguei-lhe os papéis do divórcio que eu guardava no cofre. O rosto dela ficou branco como um fantasma. Isso aconteceu no sábado. Estou escrevendo isto na segunda-feira porque precisei de tempo para processar o que aconteceu. Minha esposa de 12 anos de casamento acabou de revelar sua verdadeira identidade, da maneira mais espetacular possível. Um pouco de contexto. Eu, 38 anos, casado com Kelly, 36 anos. 2 filhos, Emma, 10 anos, e Tyler, 8 anos. Estamos juntos desde a faculdade. Eu achava que tínhamos um casamento sólido até recentemente. Eu trabalho como gerente de operações em uma empresa de logística. Ela trabalha meio período em um consultório dentário. No último ano, Kelly tem agido de forma diferente. Mais reclamações sobre dinheiro, mais suspiros quando as contas chegam. Mais comentários sobre como outras pessoas da nossa idade parecem ter mais do que nós. Eu ganho um bom dinheiro, e ela contribui também, com meio período de trabalho. Mas vivemos confortavelmente em um bom subúrbio. Comecei a notar que ela estava muito no telefone, olhando as mídias sociais. Instagram, Facebook me mostrando postagens sobre casais fazendo viagens caras ou comprando carros novos. Sempre seguido por algum comentário sobre como eles devem ser sortudos ou como algumas pessoas conseguem todas as chances. E então, desse dia em diante, ela começou a comprar bilhetes de loteria. Não apenas 1 ou 2, mas tipo 8 ou 10 bilhetes a cada sorteio. Valecab Mega Sena, Aspadinhas, o que você imaginar. Quando perguntei sobre os gastos, ela disse: "Alguém tem que ganhar, pode muito bem ser a gente." Isso se transformou em um ritual de 2 vezes por semana, em que ela checava os bilhetes e ficava brava quando não ganhava. As conversas de fantasia começaram há cerca de 6 meses. Kelly fazia longos desabafos sobre o que faria se ganhássemos o prêmio principal. Pediria demissão imediatamente, compraria uma mansão na Flórida, mudaria as crianças para escolas particulares. Sonhos normais de loteria, exceto que os dela sempre envolviam deixar nossa vida atual completamente para trás. O que me incomodava era como ela falava sobre nossos filhos durante essas fantasias. Emma e Tyler seriam despachados para internatos para que Kelly pudesse viajar pelo mundo sem responsabilidades. Ela brincava sobre contratar babás para criá-los enquanto ela curtia a vida em alguma praia. Tentei conversar com ela sobre apreciar o que tínhamos. Nossos filhos eram saudáveis, tínhamos uma boa casa, empregos estáveis, boas escolas na área. Por que focar em uma fantasia de loteria impossível quando já éramos abençoados com uma boa vida? Ela concordava e parava por um tempo, mas recomeçava na semana seguinte. Há um mês, a irmã de Kelly, Lisa, nos visitou do Arizona. Lisa se casou com um cara da tecnologia que vendeu sua startup por milhões e agora eles vivem em uma casa enorme com piscina. Kelly ficou miserável durante toda a visita, comparando constantemente nossa vida com a de Lisa e perguntando por que não podíamos ter coisas boas. Depois que Lisa foi embora, Kelly piorou em relação à loteria. Começou a falar sobre como a vida era injusta e como algumas pessoas simplesmente recebiam tudo de mão beijada. Ela olhava para nossos filhos como se fossem âncoras a impedindo da vida que ela merecia. Foi aí que comecei a ficar realmente desconfortável com a atitude dela. Há 2 semanas, nosso vizinho Bob, que está sempre brincando, me deu um bilhete de loteria de pegadinha. Você sabe, aqueles falsos que parecem reais até você ler as letras miúdas. Ele disse que o cunhado dele é dono de uma loja de artigos de novidade e eles se divertem pregando peças nas pessoas com eles. Bob me mostrou como funcionava. Parece uma raspadinha legítima, mas quando você raspa, revela números que parecem valer $150 mil. O truque está na letra pequena na parte inferior que diz que é um item de novidade e não um bilhete de loteria real. Bastante convincente, a menos que você leia com atenção. Coloquei o bilhete na minha carteira e esqueci. Pensei que talvez usaria para pregar uma peça em um dos meus colegas de trabalho ou algo inofensivo. Não tinha intenção de usá-lo com Kelly porque sabia o quão obcecada ela estava em realmente ganhar. Sexta-feira à noite, Kelly estava particularmente agitada por causa de dinheiro. Acabamos de pagar a hipoteca e as contas e ela estava reclamando de ter que fazer um orçamento para compras de supermercado. Começou sua rotina habitual sobre como outras pessoas da nossa idade provavelmente estavam comendo em restaurantes chiques enquanto nós cortávamos cupons. Ela comprou sua pilha habitual de bilhetes para os sorteios de sábado. Fez seus comentários habituais sobre como esta seria a semana em que finalmente teríamos uma chance. Como ela pediria demissão na segunda-feira se ganhássemos algo significativo. Eu a ignorei a maior parte do tempo porque já tinha ouvido tudo aquilo antes. Sábado de manhã, Kelly estava na mesa da cozinha com seu café e os bilhetes.
passando pelo seu ritual de checar os números e ficar desapontada. As crianças estavam assistindo desenhos na sala de estar e eu estava fazendo panquecas para o café da manhã. Foi quando me lembrei do bilhete de pegadinha na minha carteira. Não sei o que me fez fazer isso, mas algo na atitude de Kelly ultimamente simplesmente me incomodou. As constantes reclamações dela sobre nossa vida enquanto nossos filhos estavam a 3 metros de distância ouvindo cada palavra. Tirei o bilhete falso e o coloquei no balcão perto dos outros bilhetes dela. Fiz parecer que ele tinha se misturado aos verdadeiros que ela tinha comprado. Então voltei a cozinhar o café da manhã e esperei para ver o que aconteceria. Kelly pegou o bilhete falso e começou a raspar. Observei o rosto dela mudar enquanto ela revelava os números. Os olhos dela se arregalaram e ela começou a checar e rechecar os valores. Então ela começou a tremer e a fazer aqueles pequenos sons ofegantes. Oh meu Deus, ela sussurrou. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu me virei do fogão agindo como se não soubesse o que estava acontecendo. O que há de errado, querida? Kelly se levantou da cadeira segurando o bilhete acima da cabeça como um troféu. O rosto dela estava vermelho vivo e ela parecia que poderia hiperventilar. Eu ganhei. Eu realmente ganhei. As crianças vieram correndo da sala, querendo saber por que a mamãe estava gritando. Emma perguntou se estava tudo bem e Tyler parecia assustado porque Kelly estava agindo de forma tão louca. Ela estava pulando pela cozinha, agitando o bilhete e rindo. Quanto você ganhou, mamãe? Perguntou Emma. Kelly olhou para a filha com uma expressão que nunca vou esquecer. Por irritação, como se Emma estivesse a incomodando durante o momento mais importante de sua vida. $150 mil, querida. A mamãe está rica agora. Foi então que Kelly disse algo que mudou tudo para mim. Algo que revelou exatamente quem ela havia se tornado e o que ela realmente pensava sobre nossa família. Ela olhou diretamente para nossos filhos e gritou, eu sou rica. Finalmente estou me livrando de você e das crianças. Os rostos de Emma e Tyler ficaram brancos. Eles ficaram parados olhando para a mãe, que estava celebrando a ideia de abandoná-los. Tyler começou a chorar e Emma segurou a mão dele, parecendo confusa e assustada. Eu não podia acreditar no que acabará de ouvir. Minha esposa de 12 anos de casamento tinha acabado de dizer a nossos filhos que os estava deixando porque ganhou dinheiro. Não os levando com ela, não planejando uma vida melhor para nossa família, mas literalmente os abandonando para viver sua fantasia. Kelly ainda estava pulando, alheia ao dano que acabará de causar. Eu vou pedir demissão, comprar um condomínio em Miami e viver como uma rainha. Sem mais contas, sem mais filhos, sem mais marido chato. Eu sou livre. Nossa filha de 10 anos estava chorando também. Ambos os filhos estavam abraçados, observando a mãe celebrar a ideia de deixá-los para sempre. Kelly nem notou as lágrimas deles porque estava muito ocupada planejando sua fuga. Foi então que decidi acabar com este pesadelo. Kelly, eu disse calmamente, olhe o bilhete de novo. Ela parou de pular e olhou para a raspadinha em suas mãos. Eu observei o rosto dela enquanto ela começava a ler as letras miúdas na parte inferior. A parte que claramente declarava ser um item de novidade e não um bilhete de loteria real. A expressão dela mudou de extasiada para confusa e para raiva em cerca de 10 segundos. Ela leu 2 vezes, então olhou para mim com pura fúria. Isto é falso. Isto é um bilhete de piada. Eu assenti. Eu sei. Kelly olhou para o bilhete falso, depois para nossos filhos chorando, e então de volta para mim. Era possível ver as engrenagens girando enquanto ela percebia o que tinha acabado de acontecer, como ela havia revelado seus verdadeiros sentimentos na frente de todos que importavam. Então ela começou a rir. Uma risada falsa e forçada, como se pudesse fazer tudo desaparecer com humor. Eu estava apenas brincando. Claro que eu não deixaria vocês de verdade. Foi só a empolgação falando. Ela estendeu a mão na direção de Emma e Tyler, tentando abraçá-los, mas eles se afastaram. Nossos filhos tinham acabado de ouvir a mãe dizer que queria abandoná-los, e algumas risadas nervosas não iriam consertar esse dano. A mamãe não quis dizer isso, disse Kelly desesperadamente. Eu estava sendo boba porque pensei que tínhamos ganhado dinheiro. Vocês sabem que a mamãe ama vocês mais do que tudo. Mas as crianças não estavam aceitando. Emma olhou para Kelly com uma expressão madura que partiu meu coração. Você disse que ia nos deixar, mãe. Por que você diria isso? Kelly continuou tentando se explicar, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Nossos filhos tinham acabado de ser traumatizados pelos verdadeiros sentimentos da mãe, e ela estava tentando fazê-los pensar que era tudo uma piada. Eu olhei para Kelly, que ainda estava segurando o bilhete falso, e disse 5 palavras que acabaram com nosso casamento. Eu também não estava brincando. Kelly parou de rir e olhou para mim confusa. O que você quer dizer? Eu caminhei até nosso cofre no corredor. Kelly me chamou perguntando o que eu estava fazendo, mas eu a ignorei. Digitei o código e retirei um envelope pardo que eu estava guardando lá há 2 semanas.
Um envelope que eu esperava nunca ter que usar, mas que havia preparado de qualquer maneira por causa do comportamento cada vez mais egoísta de Kelly. Voltei para a cozinha onde Kelly estava parada com nossos filhos confusos e chorando. Entreguei-lhe o envelope e observei seu rosto mudar quando ela percebeu o que ele continha. Papéis do divórcio. Eu disse simplesmente, preparados e prontos para protocolar. Meu advogado irá te notificar oficialmente dentro de 48 horas. O rosto de Kelly ficou branco como um fantasma enquanto ela abria o envelope. As mãos dela tremiam enquanto ela tirava os documentos legais com o nome dela. Os papéis que acabariam com nosso casamento de 12 anos e solicitariam a custódia primária de nossos filhos. Você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Seríssimo. Você acabou de dizer a nossos filhos que queria abandoná-los por dinheiro. Mesmo dinheiro falso foi o suficiente para fazer você esquecer que deveria ser a mãe deles. Kelly olhou ao redor da cozinha como se estivesse presa. Para o bilhete de loteria falso no balcão, para nossos filhos chorando, para os papéis do divórcio em suas mãos. Isso é insano. Você não pode se divorciar de mim por causa de uma piada. Não foi uma piada, Kelly. Você quis dizer cada palavra que disse. A única coisa falsa foi o prêmio. Ela tentou argumentar que tinha sido pega pelo momento e não queria dizer aquilo. Que qualquer um diria coisas malucas se pensasse que tinha ganhado $150 mil. Mas eu vinha observando ela se preparando para este momento por meses com suas reclamações e fantasias. Arrume uma mala, eu disse a ela. Meu advogado entrará em contato com você sobre a custódia e a divisão de bens. As crianças não precisam ver você agora. Kelly começou a chorar então. Lágrimas reais, não a celebração falsa de antes. Ela olhou para Emma e Tyler, que ainda estavam de mãos dadas, assistindo ao fim do casamento dos pais na cozinha, onde tínhamos feito milhares de refeições em família. Por favor, não faça isso, ela implorou. Eu cometi um erro. As pessoas dizem coisas estúpidas quando estão animadas. Você não pode acabar com nossa família por causa de um momento de mau julgamento. Mas não foi um momento. Foram meses de Kelly me mostrando que ela se ressentia de nossa vida juntos. Que ela via nossos filhos como obstáculos à sua felicidade, em vez das melhores coisas que já nos aconteceram. Eu me ajoelhei e abracei Emma e Tyler. Disse a eles que a mamãe e o papai estavam tendo problemas de adultos que não eram culpa deles. Que eles sempre seriam amados e cuidados, não importa o que acontecesse entre os pais. Kelly arrumou uma mala e saiu naquela tarde. Dirigiu para a casa da irmã dela, a 3 horas de distância, para descobrir o que viria a seguir. Ela tem enviado mensagens de texto e ligado constantemente, mas não estou respondendo até que meu advogado me diga como lidar com a comunicação. As crianças estão confusas e magoadas, mas são resilientes. Temos conversado sobre sentimentos e garantindo que eles saibam que isso não é culpa deles. Eu os coloquei com uma psicóloga que é especializada em ajudar crianças a processar mudanças familiares. Minha família e amigos estão me apoiando, assim que ouvem a história completa. A própria mãe de Kelly ligou para pedir desculpas pelo comportamento da filha. Disse que criou Kelly melhor do que isso e estava desapontada com a forma como ela havia agido em relação aos netos. O bilhete de loteria falso ainda está no balcão da minha cozinha. Um lembrete do dia em que minha esposa me mostrou quem ela realmente era quando pensou que tinha uma saída. Algumas pessoas revelam seu verdadeiro caráter quando acham que estão seguras para tirar a máscara. Kelly quer voltar para casa e fingir que isso nunca aconteceu. Continua dizendo que foi apenas pega pela emoção e não quis dizer nada do que disse. Mas você não pode desdizer palavras como essas, especialmente para seus próprios filhos. Tenho pensado no que teria acontecido se o bilhete fosse real. Se Kelly realmente tivesse ganhado $50 mil, ela teria cumprido a promessa de nos abandonar? Nossos filhos teriam acordado um dia para descobrir que a mãe tinha ido embora porque ela finalmente conseguiu seu dinheiro de fuga? A parte assustadora é que eu acho que sim. Talvez não imediatamente, mas eventualmente. A fantasia havia se tornado muito real para ela, e ganhar qualquer quantia de dinheiro teria parecido uma permissão para perseguir seus sonhos egoístas. Emma me perguntou ontem se a mamãe realmente nos amava ou se ela estava apenas fingindo o tempo todo. Eu disse a ela que as pessoas podem te amar e ainda assim fazer escolhas ruins. Que às vezes os adultos ficam confusos sobre o que é importante e machucam pessoas que se importam. Tyler quer saber se Kelly está voltando para casa. Eu expliquei que a mamãe precisa de tempo para pensar sobre o que fez e que vamos ficar bem, só nós 3 por enquanto. Ele parece mais aliviado do que triste, o que diz tudo sobre a tensão doméstica ultimamente. O divórcio deve ser direto, já que não temos bens complexos e a declaração de Kelly sobre abandonar as crianças está bem documentada. Meu advogado pensa que conseguirei a custódia primária facilmente, dada a declaração pública dela de querer deixá-los. Bob se sente péssimo por ter me dado o bilhete de pegadinha, diz que nunca pretendeu que isso causasse problemas familiares e gostaria de ter guardado a piada para si mesmo. Eu disse a ele que não é culpa dele que minha esposa tenha se revelado alguém que abandonaria seus filhos por dinheiro.
O emprego de Kelly ligou perguntando onde ela estava, já que ela faltou ao turno de segunda-feira. Eu disse a eles para entrarem em contato com ela diretamente sobre sua situação. A supervisora dela parecia frustrada, o que me faz pensar que também havia problemas de frequência lá. Estou vendo esta situação como uma bênção disfarçada. É melhor descobrir agora que tipo de pessoa que ele realmente é do que descobrir anos depois, quando nossos filhos estivessem mais velhos e mais danificados pelo ressentimento dela. Eles merecem um lar estável com um pai que realmente os queira por perto. A casa já parece mais calma, sem mais checagem de bilhetes de loteria, sem mais reclamações sobre dinheiro, sem mais fantasias sobre fugir de nossa vida supostamente terrível. Apenas eu e meus filhos construindo algo melhor juntos. As pessoas perguntam se estou com raiva da traição de Kelly. Honestamente, estou mais desapontado do que com raiva. Construímos o que eu achava ser uma vida boa juntos e ela jogou tudo fora por uma fantasia que nem existia. Nossos filhos nunca foram um problema. A atitude dela que era. Eu vou ficar bem, criando Emma e Tyler sozinho. São crianças incríveis que merecem coisa melhor do que uma mãe que os vê como obstáculos à sua felicidade. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por sua família é remover a pessoa que não quer fazer parte dela. Kelly pode ter sua liberdade agora. Sem marido para reclamar, sem filhos para segurá-la, sem contas para se estressar, já que elas serão minha responsabilidade. Ela conseguiu exatamente o que disse que queria quando pensou que ganhou na loteria. O bilhete falso me ensinou algo importante sobre o casamento. Você realmente não conhece alguém, até ver como reage quando pensa que tem uma saída. A reação de Kelly me mostrou que nosso casamento estava morto há meses e eu estava muito leal para admitir isso. Amanhã vou levar as crianças para tomar sorvete para celebrar nosso novo começo. Não porque nossa família está desfeita, mas porque estamos finalmente livres para sermos felizes, sem alguém que nunca apreciou o que tínhamos. Comentários sobre o relato. Lendo isso, a primeira coisa que me passa pela cabeça é: o bilhete de loteria falso foi o melhor investimento que esse cara já fez. Tipo, foi um soco na cara da realidade, mas salvou ele e as crianças de um futuro muito pior. As redes sociais é uma pressão real. Eu entendo aquela estar frustrada com as finanças e com a irmã bem de vida, mas a forma como ela extravasou isso é surreal. A obsessão dela por loteria e a reclamação constante sobre a vida que eles tinham, já era um sinal gigante de que o casamento estava podre. O Op agiu como um adulto responsável, protegendo os filhos de uma mãe que os via como obstáculos. No fim, o divórcio não é o problema, é a solução. Ele ganhou a chance de dar um lar tranquilo para os filhos, sem a toxicidade e a frustração constante da Kelly. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.